Sejam bem-vindos ao podcast da Lotus, um espaço para falar sobre investimento, mas também sobre mentalidade, escolhas, desafios e a vida real de quem decidiu assumir o controle do próprio futuro. Eu sou Natália Ribeiro e espero que vocês aproveitem mais esse episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Lotus. Pessoal, hoje um assunto super importante para quem quer investir, para quem já investe, para quem pensou um dia em investir. Nós vamos falar hoje sobre o cenário econômico de 2026. Como é que está o momento e qual é a projeção. E eu trouxe hoje, lógico, eu não vou falar sobre isso sozinha, senão eu ia deixar vocês aí super boring. Então eu trouxe meu amigo que manja muito sobre esse assunto. Ele fala sobre isso nas redes sociais dele lá, ele fala muito sobre o cenário econômico. Então eu trouxe ele para conversar um pouquinho com a gente e explicar essa situação no mercado de 2026. Jason, passo a bola para você. Esse assunto é teu, você é o mestre nisso aí. Vamos aplaudir o Jason, pessoal? Aplausos pro Jason! Bora, Jason. Então, vamos falar aí, eu acho que o principal questionamento hoje que a gente tem das pessoas é sobre essa questão do dólar. O que aconteceu com o dólar? Derreteu simplesmente? É uma tendência? Vai ficar assim? Não vai? Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que tem bastante coisa para falar, tem, né? não só do dólar, né? Mas tem bastante coisa. Obrigado, Natália, pelo convite. É uma satisfação estar aqui na Lotus, nossa grande parceira aí de investimentos nos Estados Unidos, né? N investidores investindo com a Lotus, ganhando dinheiro com a Lotus, né? E eu fico feliz de falar desse tipo de assunto, porque eu sou meio nerd, né? Eu adoro estudar isso, eu adoro estudar. Então, a gente debater sobre isso e tentar esclarecer para as pessoas, porque acaba que o que chega nas pessoas são manchetes, né? Notícias, né? Mas por trás dessas manchetes eu acho que tem uma série de coisas. E o mundo tá estranho, né? O mundo, de fato, tá esquisito nos últimos 2, 3 anos, economicamente, essa eleição do Trump e tudo mais. Então, eu acho que vale... Até para o investidor sentir mais segurança, né? Inclusive de investir nos Estados Unidos, né? Eu acho que isso é um tema importante. Começar a falar do dólar? Bora, porque eu acho que é o assunto mais atual aí, né? A gente tá... Aqui tá já em janeiro aí de 2026. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse derretimento aí. Legal. Eu acho que o primeiro ponto que as pessoas têm que pensar é o seguinte, né? O dólar... ele vai ser substituído como moeda de reserva mundial? Eu não vejo. Eu ouvi isso daí, hein? Mas eu não vejo isso em médio e curto prazo. Vai ser substituído pelo quê? Bitcoin, não tem como. Não tem nenhum governo por trás disso. Nenhum governo vai deixar o dólar ser substituído pelo Bitcoin. Ouro. Cara, reservas de ouro hoje no mundo não são suficientes para substituir, principalmente porque é muito difícil, né? Tu mandar ouro de um lugar para outro, né? Tá muito escasso, continua escasso, né? É um metal que já deixou de ser a reserva mundial por conta disso. Tu vai colocar na moeda chinesa. Quem no mundo, de fato, tem confiança no governo chinês, que é um governo que a gente sabe que não é um governo democrata, né? A gente não sabe, de fato, o que acontece. Euro. Não é um país só, né? É a União Europeia inteira, né? Então eu acho muito difícil substituir o dólar nos próximos anos. Mas, de fato, o que tem acontecido com o dólar dessa desvalorização, né? Eu acho que um pouco... eu acho que é interessante as pessoas entenderem o que tornou o dólar o que é hoje, né? Para a gente tomar uma decisão e pensar, cara, vale a pena eu ainda estar mandando investimento em dólar, né? Então o dólar... passou a ser o que é hoje desde lá de 1940 na Convenção de Bretton Woods, né? Então, final da Segunda Guerra, o mundo devastado, só os Estados Unidos ainda era uma grande potência no mundo, porque não teve guerra aqui na América, né? A guerra foi lutada na Europa, se juntou e falou o seguinte, então o dólar vai ser a moeda do mundo, né, durante essa convenção, né? Então, mais ou menos ficou assim, os Estados Unidos compram ouro, para cada ouro comprado ele pode emitir dólar, e os outros países no mundo vão lastrear as moedas em cima do dólar. Quando chegou em 1970, o presidente Nixon falou o seguinte, não tem mais ouro suficiente para a gente lastrear o dólar em ouro, né? Então ele falou o seguinte, vamos fazer uma moeda fiduciária, ou seja, vocês vão confiar no governo dos Estados Unidos para continuar comprando dólar. Mas para fazer esse movimento, e é muito interessante, Natália, para a gente entender hoje, o cenário que chegou hoje, nos anos seguintes, isso aconteceu em 71, se eu não me engano, o que aconteceu em 72, 73, 74?
se tornou um negócio chamado petrodólar. Ou seja, para o dólar ainda continuar tendo uma reserva de valor lastreada em alguma coisa, os Estados Unidos fez um acordo com os Emirados Árabes e disse o seguinte, ó, vocês só vão negociar petróleo no mundo em dólar. E a gente dá proteção militar para vocês. Então, se tornou o petrodólar. Então, por que o dólar nunca foi substituído num primeiro momento, que seria o momento mais fácil? Porque o petróleo no mundo foi lastreado em dólar. E hoje, talvez as pessoas não saibam disso, isso é um movimento um outro movimento importante que o Trump está fazendo, mas hoje o grande vetor de desenvolvimento mundial, do PIB mundial, é energético. Ou seja, o mundo não se desenvolve se tu não tem energia. E o petróleo hoje ainda é a principal fonte de energia, né? Então, dito isso, o dólar continuou sendo essa moeda de reserva, hoje fiduciária, né? Então, o que é fiduciário? Ou seja, as pessoas confiam no dólar por conta dos Estados Unidos. Não existe mais o lastro-ouro desde 1970. E hoje, como é que o governo americano faz para emitir mais dólares, né? As pessoas não sabem disso, né? Mas é basicamente assim, né? Se emite dívida, né? Se fala sobre emitir dívida. O que é emitir dívida? O governo americano precisa de dólar, ele vai lá e emite, diz, entrega um papel lá para o Federal Reserve e fala o seguinte, preciso de $1 bilhão. O Federal Reserve pega essa dívida do governo e vende essa dívida. Vende para quem? Para outros governos, principalmente o governo chinês, tem muita dívida de dólar, o governo japonês e assim por diante. Então, quando ele vende essa dívida, os Estados Unidos fica devendo para quem comprou essas dívidas e tem que pagar esse juro da dívida. Então, esse juro da dívida hoje, quanto que ele está custando para os Estados Unidos? Ele está custando $1 trilhão por ano, $1 trilhão. E os Estados Unidos não estão conseguindo pagar essa dívida, ele está rolando esse juro para frente. Ou seja, para pagar o juro de hoje, ele emite mais dívida futura. E assim vai indo. Então, o que é a ideia do Trump nessa desvalorização do dólar? Ele, de fato, reduzir esse valor da dívida. Olha só, então, o Trump fez um acordo que eles chamam de Mar-a-Lago, né, um acordo dentro do Mar-a-Lago, junto com as pessoas mais próximas dele, e disse o seguinte, a gente vai fazer alguns cenários para reduzir. Uma é a desvalorização do dólar. Segundo, por que a desvalorização do dólar é importante para os Estados Unidos? Porque as empresas americanas ficam mais competitivas na exportação. E o terceiro, que é o segundo ponto que o Trump quer fazer, que é reindustrializar os Estados Unidos. Os Estados Unidos deixou de ser industrializado ali na década de 90, mandou toda a produção para a China, e agora o Trump está fazendo esse movimento contrário. Então, essa desvalorização do dólar é interessante por dois motivos. Um, para os Estados Unidos pagar a dívida de dólar, e a outra é para voltar essa industrialização. Então, isso meio que está de caso pensado que o governo Trump tem feito isso. Isso faz muito sentido, porque eu vi uma reportagem quando foi questionado, né, o Trump foi questionado sobre essa desvalorização, e ele não mostrou nenhum tipo de preocupação, né? Zero. Ele mostrou zero preocupações. Ele falou, ok. ele foi muito... e deixou isso de uma forma muito enigmática, né? Todo mundo ficou pensando assim, mas ele não falou nada, ele nem se mostrou preocupado e também não questionou nenhum momento. E claro que isso é uma tática, né? O Trump, ele é muito estratégico, né? Ele é um cara estratégico. E eu vejo que em 2017, no primeiro mandato dele, e isso aconteceu também, esse mesmo movimento de queda do dólar, de derretimento do dólar, porque cai muito, né? Assim, de repente é o que assusta as pessoas, aconteceu em 2017. E eu ouvi algumas pessoas dizendo também sobre a questão do mérito do Brasil, né? A gente fala, comparando agora o dólar em relação ao Brasil, muitas pessoas falando que o mérito era do governo lá do Brasil, que aconteceu algumas coisas e aí o dólar desvalorizou e aí a moeda, o Brasil valorizou, né? E que isso não era mérito, era desmérito dos Estados Unidos e mérito do Brasil. O que você acha sobre isso daí? Eu acho que primeiro nós temos que abrir um parênteses sobre o governo Trump, que eu acho que é interessante falar, porque o governo Trump de 2016, 2017 era um outro governo Trump. Quando o Trump assumiu, ele nem imaginava que ele ia ganhar aquela eleição. Então, todo o pessoal que estava em torno desse governo Trump, lá nesse mandato, eram pessoas que vieram do George Bush filho, daquele governo. Sim. Tanto é que existe umas imagens famosas do Trump fazendo entrevistas de pessoas lá na Trump Tower para trabalhar no governo, porque ele não esperava ganhar. Então, o governo Trump 1, ele foi composto por gente que trabalhava em outros governos. O governo Trump 2 já não. É um governo com pessoas muito próximas ao Trump que pensam igual. Então, assim, o que o Trump não conseguiu fazer no último, ele está fazendo nesse, né? Sobre a tua pergunta,
O que que aconteceu, né? O real, não foi só o real que subiu, o real foi um dos que menos subiu das moedas emergentes, mas basicamente o que que aconteceu foi o seguinte, o juro americano baixou, o juro brasileiro está lá nas alturas, a maioria do juro dos emergentes estão em alta, e o que que aconteceu foi um rebalanceamento mundial dos grandes fundos, né? Então, por exemplo, a BlackRock, que é a maior detentora de dinheiro no mundo hoje, ela tirou muito dinheiro dos Estados Unidos e colocou em outros países. Mas isso é um rebalanceamento de carteira normal. Por quê? Cara, todas as ações americanas estão nas máximas históricas. O juro americano estava na máxima histórica, e agora com essa redução do juro, eles rebalancearam para os países emergentes, mas eu acho que tu ter essa baixa momentânea do dólar agora abre uma grande oportunidade para esse investidor brasileiro que nunca colocou o pé aqui começar a colocar. Porque se tu olha em janelas maiores, por exemplo, tu vai falar, teve uma baixa do dólar, mas abre essa janela de 10 anos para te ver como não teve baixa de dólar, como o dólar só subiu, né? Então agora eu acho que é um momento para o brasileiro colocar o pé aqui, porque de fato houve um gap, né? É um gap momentâneo, né? Mas no longo prazo, a gente não tem como dizer que o dólar não vai subir em comparação ao real ou em comparação de qualquer moeda emergente. Por quê? Porque o dólar é uma moeda muito menos inflacionária que o real. Porque a partir do momento que tu emite dólares, tu emite dívida para gerar mais dólar, isso acontece com o real, com outras moedas. Só que para tu emitir uma dívida do Brasil, por exemplo, o governo brasileiro gasta mais do que arrecada, como o americano, só que ele gasta muito pior. Ou seja, aqui o gasto maior é infraestrutura. No Brasil, o gasto maior é o quê? É pagar pessoal e pagar INSS. Então, para o Brasil emitir dívida, quanto que ele paga de taxa de juros? 15% ao ano ele está pagando. Enquanto aqui paga 3%, 4%. Então, ao longo prazo, não tem outra direção a não ser que o dólar vai subir. Então, agora eu acho que é o momento do brasileiro entender que é o momento de colocar o dinheiro aqui. Essa seria a minha próxima pergunta, porque eu já ouvi falar muitas pessoas falando que prever aumento de dólar, né? Falar, como é que você pode prever? Não existe, você não pode prever o aumento do dólar. Mas, espera, se você tem um pouquinho de noção do passado, Exato. a gente vai, não é prever, né? A gente vai projetar. Você só projeta do que aconteceu no passado para agora o que vai acontecer no futuro. Então a gente vê que quando tem esses derretimentos muito grandes, assim, do nada, né? Acontece essas. Quando ele volta com tudo, né? Então não é prever o dólar lá no futuro que ele vai aumentar, é projetar. Então isso é uma projeção, ele vai subir, ele não vai ficar nesse quanto que ele vai subir, a gente não vai saber dizer. Vai chegar a 6, vai chegar a 7, 8, não sabe. E nem que ele vai baixar mais, que tem o BTG falando aí que ele vai chegar a 4. Que erraram tudo até hoje, né? Erraram nos últimos 2 anos, Eles estão falando erraram tudo, né? Desde 2023 que vai chegar a 4 e até hoje. O primeiro disseram que ia 7, 8, agora estão dizendo que é 4. Ele vai chegar a 4, isso não existe. Mas eu acho que é importante, Natália, a gente entender para onde os Estados Unidos está indo. Além do dólar, para onde os Estados Unidos está indo e qual que é esse movimento do Trump. Então, a gente tem que pensar o que vai ser o mundo daqui 10 anos. É um mundo de IA, é uma coisa sem volta, é um mundo de inteligência artificial, e é um mundo que vai precisar de tudo que é terras raras, que se fala, para componentes eletrônicos. Os componentes eletrônicos são terras raras. Então, assim, vamos pegar ouro. Pegar o ouro, que o pessoal está falando do hype do ouro. Qual que é o maior detentor de ouro do planeta? Estados Unidos. Estados Unidos tem praticamente 70% das reservas do ouro do mundo. Aí tu pega terras raras. Então o Trump está fazendo todo esse movimento na Groenlândia, na própria Ucrânia, enfim, para pegar essas terras raras. Movimento de inteligência artificial. O Trump está fazendo na Pensilvânia o polo mundial da IA, por causa que lá o clima é frio, a energia é mais barata porque são hidrelétricas. Então ele está fazendo todo esse movimento do que vai acontecer nos próximos 10, 15 anos, os Estados Unidos está na frente. Detenção energética, isso, né? Petróleo. Não, fora isso, ele tomou a Venezuela, que de fato tomou a Venezuela, que é o lugar que tem maior reserva de petróleo no mundo. Hoje, querendo ou não, é dos Estados Unidos. Sim. Então tem todo esse movimento acontecendo. Então a tendência é que o dólar... Não só o dólar, mas que os Estados Unidos continuem a sua hegemonia que Sim. né? Que continua sendo o país, o maior país do mundo. E o que você diria hoje para um investidor? O cara tá lá, vamos falar dos nossos investidores do Brasil. Tá? A gente veio aqui para falar do mercado, do cenário, né, mundial, mas a gente também tem que falar dos nossos aí do Brasil. Qual era o conselho que você daria para eles hoje? Uma pessoa que está lá no Brasil, vendo essa queda hoje,
vendo esse movimento aí dos Estados Unidos, qual é o conselho? É o momento de investir? É o momento de colocar na Selic, aproveitar que está 15%? Então. É o momento de trazer para os Estados Unidos, que teve essa baixa, enviar para a China? Qual que seria o seu conselho hoje? Eu acho que é mais fácil a gente olhar para trás, né? Eu acho que teve alguns momentos, por exemplo, 2008, teve a crise do subprime. Eu acho que foi um momento, talvez, uma grande oportunidade de colocar aqui no imobiliário. E agora eu acho que é um outro momento de colocar principalmente imóveis. O que eu vejo que é talvez um problema do investidor brasileiro colocar aqui no mercado de ações? Porque o mercado de ação americano ele não é pagador de dividendo, ao contrário do mercado brasileiro. Por quê? Porque aqui os dividendos são tributados. Sim. E no Brasil não. Então, hoje eu acho que a grande oportunidade que tem nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, vamos falar de Flórida, não vou falar dos Estados Unidos, é na Flórida onde a gente está, é o mercado imobiliário aqui. Por quê? A gente está com essa baixa momentânea de dólar, que a gente não sabe até quanto tempo pode durar. Pode durar 2 meses, como pode durar 2 anos. Mas uma hora o dólar vai voltar a subir, isso sem dúvida nenhuma. A Flórida está tendo uma imigração interna de Califórnia e Nova York, por causa dos impostos estaduais. E o mercado imobiliário hoje, dos últimos 4 ou 5 anos, também está numa baixa, que a tendência agora é subir. Numa baixa histórica. Então, o mercado tem andado de lá nos últimos 2 ou 3 anos e a tendência é subir. Então, tu vai entrar numa baixa de dólar e tu vai entrar numa baixa de mercado imobiliário. É o melhor momento possível, eu acho, é a melhor janela dos últimos 15 anos para você entrar no mercado imobiliário da Flórida. Ih, rapaz, tô pensando em investir em terreno. Tô pensando em colocar meu dinheiro em terrenos. O que você acha disso aí? E falando em mercado imobiliário, eu acho que não existe o ativo melhor que o terreno, porque é a primeira etapa, né? O Al aqui da Lotes, eu acho que ele falou muito bem, uns investidores, que ele falou o seguinte, tu entrar em terreno é a certeza de um ganho aí de praticamente 20% ao ano e de tu não ter prejuízo, tu não ter custos, né? Exato. De um imóvel, né? O problema do imóvel é os custos que ele pode te gerar e o terreno não, né? O terreno não gera, né? Isso, muito cliente nosso pergunta por que a gente não trabalha com flip de casa. Por que vocês não fazem flip de casa? Pô, a gente já fez já. Mas é o custo que gera e impacta direto no seu retorno, isso não é bacana. Sendo que você tem um bem aí, um terreno que não gera nenhum tipo de custo, né? Exato. Eu acho que é a diversificação, né, Natália? Porque o investidor brasileiro, o cara tá... Olha só que interessante, né? O brasileiro é um dos povos que menos tem diversificação de carteira global, exposição global. Se você pega a Argentina, o argentino, que teve muitos 10, 15 anos em crise, por que o argentino médio, principalmente a classe média, não sentiu tanto com a crise argentina? Sentiu. Mas o argentino sempre foi dolarizado. E o brasileiro... Era crime, né? Tu ter dólar desde o governo Getúlio Vargas. Deixou de ser crime em 1990 alguma coisa. Então, o brasileiro nunca teve dólar, ao contrário do argentino, ao contrário do chileno, ao contrário dos países ao redor, até o próprio venezuelano, né? E você pega o Brasil é um país muito isolado. Porque o que acontece? Tu tá ali, tu tem uma floresta aqui em cima, a floresta amazônica. Aqui tu tem o mar. E aqui tu tem uma série de países que nenhum fala a língua do Brasil. Só o Brasil fala português. Então, o Brasil já tem uma característica de ser um país fechado. Aí você pega É muito comum isso. Com certeza tu já pegou casos assim. Tu pega um investidor, o cara tem 10, 15, 20 milhões de reais e talvez nunca nem veio para os Estados Unidos, ou não tem nem o passaporte. É muito comum isso acontecer no Brasil. Enquanto... Se você pega essa mesma realidade de país vizinho, o cara já tem 20, 25, 30% do patrimônio dele em dólar. Ou em ações, ou em imóvel aqui. Então, agora que está se popularizando do brasileiro colocar dinheiro aqui. E existe um estudo, inclusive, da FGV, de janeiro de 2025, janeiro do ano passado, que a FGV, Fundação Getúlio Vargas, recomenda que o brasileiro teria que ter, no mínimo, 21% de investimentos em dólar só para preservar a oscilação cambial que o dólar inflige, que o dólar ataca diretamente na inflação brasileira, 21%. Então, hoje a FGV recomenda 21% de carteira em dólar. Mas eu sempre digo, quanto mais tu sobe ali na pirâmide social, quanto mais renda tu tem, mais eu acho que tem que ser a tua exposição em dólar, porque mais tu consome em dólar. Ou seja, tu viaja mais, tu compra mais eletrônico,
tu compra mais produto importado, seja de alimentos e tudo mais. Então, quanto mais exposição, eu acho que a gente vê grandes influenciadores hoje já falando em carteira 50-50. 50-50. Então, não faz sentido, eu acho, você que já tem R$1 milhão, não ter pelo menos, sei lá, 20, 30, 40 mil dólares desse 1 milhão em ativos aqui nos Estados Unidos. A gente sempre fala sobre dolarização, né? A gente está falando agora sobre você trazer o seu real aqui e dolarizar. Eu também falo sobre proteção, né? Eu acho que o momento hoje que a gente está no Brasil, a gente não pode só falar de diversificar, de dolarizar, mas a gente também fala de proteger aquilo que você já conquistou. Total. Com a inflação, com o mercado como tá. A gente não sabe, hoje é ano de eleição, né? Agora esse 2026 é ano de eleição no Brasil. Então, eu acho que a proteção hoje também é a palavra que vai entrar no vocabulário do brasileiro, não? Eu tenho certeza. Principalmente uma proteção até da área jurídica, né? Eu estava vendo uma discussão entre brasileiros, uma discussão no bom sentido, de alguns empresários, alguns médio empresários, e o que eles falaram o que é uma das coisas menos igualitárias no Brasil do cara que tem menos e do cara que tem mais? O acesso a boas decisões jurídicas. Olha só que loucura isso. O que o cara tá falando? Que assim, quanto mais tu sobe, mais oportunidade de tu ter boas decisões jurídicas a teu favor. Isso quer dizer que o quê? Que o judiciário do Brasil, boa parte dele tá politizado. É isso que a gente fala. Então, trazer boa parte do patrimônio para cá não é só... Eu acho que existe a proteção cambial, que você falou. Eu acho que existe a proteção de ano de eleição, mas eu acho que precisa você também pensar numa proteção jurídica, né? Dos seus bens, né? E eu acho que isso, até um tempo atrás, era mais comum fazer isso em Delaware, né? O estado de Delaware. Mas hoje muita gente tem feito na Flórida, porque a Flórida também não tem imposto estadual, né? Sim. Então eu acho que não somente os Estados Unidos, mas a gente puxar a sardinha para a Flórida, eu acho que a Flórida é a bola da vez para você fazer essa dolarização e essa proteção fora do Brasil. Se falava muito sobre Texas, né? Também. Se falava do Texas, de você investir no Texas, mas na minha opinião ainda a Flórida ainda continua... Eu não descarto o Texas, tá? Mas a Flórida para mim hoje seria minha querida. É que eu acho que a Flórida você tem 6 ou 7 voos por dia direto do Brasil para cá. Então, assim, cara, qualquer coisa que... você tem um imóvel que você precisa resolver alguma coisa hoje para amanhã, uma assinatura, qualquer coisa, em 8 ou 9 horas você tá aqui. Todo dia. Fácil, né? 6 oportunidades. Tem um voo que... Eu sou lá do Sul, né? Sim. Então tem um voo que sai do Navegantes, 5h30 da manhã, você chega aqui às 5h30 da tarde. Você toma café da manhã no Brasil e janta em Orlando. Essa facilidade que não tem no Texas. Exato. Eu acho que o pessoal escuta isso, algumas pessoas devem escutar e falar, cara, não, é inacreditável uma situação dessa, né? Não é, cara, é só pensar fora da caixa, entendeu? Vamos lá. Hoje aqui nos Estados Unidos, e eu acho que esse é o propósito da Lotus, é trazer para você o conhecimento. Né? A gente traz o conhecimento de como que é o mercado nos Estados Unidos, como é que você faz. Hoje essa movimentação, como o Jason mesmo falou, de dolarizar, diversificar, de proteger, é gritante. Então, se você hoje tem aí intenção de proteger seu patrimônio, dolarizar, você precisa aprender e estudar um pouco mais sobre isso, porque senão você não anda, cara. Você vai começar a andar para trás. Essa que é o meu principal ponto com meus investidores. Eu falo, cara, se você não tomar o time hoje, a pessoa fala muito sobre time, né? Se não tiver o time é hoje para investir, tá? Então, se você não acompanhar o time, você começa a andar para trás. Aí você vai ver que a inflação começa a te engolir. Você entende? E cadê o seu dinheiro? Você vai começar a perder. É fato, cara. Exato. A pessoa fala, não, Natália, não fala sobre isso. Cara, vai perder. Sinto muito. Se você não tomar um movimento, se você não se movimentar, mexer da cadeira, começar a pegar o seu dinheiro que está aí no Brasil e começar a enfiar esse dinheiro em outros mercados, em outros países, você vai começar a perder. Você entende? Você vai começar a ver diminuindo isso aí, vai secar. Desculpa aí, o perdão da palavra. Mas é isso, é que tu olhar de 2011 a 2025, o Brasil não cresceu nada em valores reais. Ele cresceu nominalmente, mas diante do dólar não cresceu nada. O salário mínimo no Brasil em dólar é o mesmo nos últimos 10 anos. Isso é loucura. Sabe o que eu fico muito irritada quando eu escuto a pessoa falar, quando a gente apresenta toda essa questão, e eu não falo em relação só a Lotus, tá? É quando a gente fala sobre a importância de trazer o dinheiro para cá, de você aproveitar agora o momento da queda do dólar, nem que seja talvez nem para investir na Lotus, investir em outro lugar que você acha importante, você acha legal, e aí me vem com a questão da Selic alta, isso me deixa...
Explica um pouquinho, por que que a Selic está alta hoje? Me fala. Porque a taxa de juros está alta para controlar a inflação, mas basicamente, por que tu tem que crescer aumentar o juro? Porque o juro é o que dá o valor pro dinheiro, vamos dizer assim. E hoje, assim, não existe um consenso entre todos os economistas por que existe inflação, Uhum. né? É como se tu tivesse num estádio, um levantou, o outro levantou, tipo, tem que todo mundo sentar de novo. Isso é o motivo da inflação. Mas uma das principais coisas da inflação no Brasil que a gente sabe é a gastança do governo. Sim. Então, nem vou falar a Selic é para controlar a inflação, mas vamos botar por que os títulos de CDI são tão altos. Porque o governo precisa emitir novo dinheiro. Então, eu preciso emitir R$1 bilhão. Pô, para eu emitir, eu preciso emitir dívida. Tu compraria uma dívida do governo brasileiro com a taxa de juros de 4% ao ano que você pode comprar dívida do governo americano? Tu não iria comprar. Então, o prêmio tem que ser muito alto. Então, hoje, tá pagando 15%. Mas, o que eu falo? Tu comprar uma moeda fraca é quase como tu comprar dinheiro do banco imobiliário. No longo prazo, não vai fazer sentido tu ter um título de vencimento daqui 10 anos. É meio que tu ter uma programação de perda de dinheiro, porque por mais que a taxa de juros é alta, a tua exposição cambial em moeda fraca não vai compensar, né? Então, cara, para mim, assim, estando de fora, para mim não faz sentido nenhum você ter exposição tão grande em real em títulos de vencimento tão longo. Exato, é isso que eu coloco. Não é que você não pode, entendeu? Ter. Ok, aproveita o momento, aproveita que a taxa Selic está alta, vai lá, faz o investimento, diversifica, mas não fica só aí. Não faz só isso. Ou pior, ou compara uma com a outra. Não existe comparação. Você entende? Uma vez eu conversei com um investidor e eu falei para ele, me irritou, entendeu? E aí, me irritou. Aí eu peguei e conversei com o investidor e falei, olha, se eu chegar para você e falar assim, olha, deixa eu te fazer uma proposta. Eu tô com um problema na empresa, minha empresa não tá passando, não tá bem, entendeu, cara? Minha empresa tá afundando, eu tô com várias dívidas para pagar, eu vou te pedir um favor, você me empresta 1 milhão e eu te pago a 18% em um ano? Você vai me emprestar o dinheiro? Não vai. Cara, você não vai me emprestar o dinheiro. Você vai falar, não, você tá louca? Sua empresa tá falindo, eu vou te dar 1 milhão pra você. E aí, se você não conseguir? E aí, se não der certo? Você não vai me emprestar o dinheiro. E é mais ou menos isso que acontece no Brasil. Você entende? Então, não existe comparação. E é necessário que você faça essa diversificação. Mas eu acho que, Natália, sabe que às vezes as pessoas porque assim, as pessoas acham que dolarização é comprar dólar e deixar debaixo do colchão, deixar lá paradinho na conta do Inter ou no Nomad. E, na verdade, o que as pessoas têm aqui na Lotes, ou principal, eu vou falar aqui da Lotes, é o quê? É tu comprar dólar e botar num ativo que vai te gerar 20% ao ano, que é a Selic, no mínimo esses 20% ao ano, em dólar. Sim. Então, assim, comprar dólar não é que tu comprar dólar e deixar parado, só esperar a valorização cambial, não. É tu botar o dólar em um ativo que vai te render juro, só que juro em dólar. Em dólar. É isso aí. Esse aí, acho que é a grande diferença. Cara, olha para o nosso investidor, ali, ó, os nossos investidores. Dá um conselho para esses meus amigos. Eles precisam de um conselho. Dá um conselho para eles aí. Então, eu acho que você tem que pensar no longo prazo e pensar no longo prazo. O longo prazo sempre vence. Eu acho que... E existe uma outra frase que fala, não aposte contra os Estados Unidos. Então, é uma frase do Charles Munger, do Warren Buffett, fala assim, não aposte contra os Estados Unidos. Então, você pensar no longo prazo, e eu acho que, principalmente, pensar nos teus filhos, nos teus netos. Então, eu estando aqui, eu vendo meus filhos sendo alfabetizados em inglês numa escola americana, eu acho que da mesma forma, você, Natália, eu vejo que na idade deles, para mim, era totalmente impossível vislumbrar isso. Na verdade, na idade deles, eu nem sabia o que era Estados Unidos, né? Então, assim, eu acho que por mais que você talvez nunca queira sair do Brasil, você talvez... sabe que o Brasil é o seu lugar e tal, já está com a vida resolvida aí, mas você não dá a oportunidade do seu filho, seus netos, talvez um dia, querer morar nos Estados Unidos ou em qualquer país do mundo, eu acho é ser muito egoísta. E como é que você vai dar a oportunidade para os seus filhos, para os teus netos, ou pelo menos
fazer com que isso seja mais fácil para eles? É tu já gerar renda em dólar para eles. Porque a renda em dólar não é uma renda de Estados Unidos, é uma renda que você vai permitir que os teus filhos ou netos tomem a decisão de morar em qualquer lugar do mundo. Eu tenho a seguinte conta, que de 10 a 15 mil dólares por mês de renda, que isso é nada mais do que 5, 6 casas de aluguel, você pode permitir que os seus filhos ou netos morem em qualquer lugar do mundo e vivam numa condição legal em qualquer lugar do mundo. Então eu acho que dólar é isso. Tu trazer a tua renda para dólar e ter uma boa parte da tua renda em dólar, principalmente em imóveis aqui nos Estados Unidos, eu acho que é tu dar a oportunidade dos teus filhos e netos viverem em qualquer lugar do mundo de uma forma tranquila. Liberdade geográfica, né? É o que Essa todo liberdade mundo geográfica. busca. É isso aí. É isso aí. isso aí. Pessoal, tá aí o nosso, como ele se apresentou no começo, o nosso nerd, Jason. É nerd de assuntos aleatórios. É um assunto complexo, eu acho que como investidor, é algo que, se você não está a par, você precisa começar a buscar informação, a ler sobre isso, porque o melhor investimento é aquele que você faz no timing certo. Eu falo que o maior benefício, a maior qualidade de um bom investidor é enxergar o timing. E você consegue enxergar o timing no momento em que você começa a estudar, a observar, a fazer projeções do passado em relação ao futuro, de como isso pode melhorar ou, se não, facilitar os seus investimentos. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Coloca aí, comentem aí no nosso chat aí se vocês gostaram. Falem aí pra você, Nath, eu quero que você traga aí esse assunto na próxima vez. Nath, eu quero falar mais sobre dólar, eu quero falar mais sobre... É isso. Eu aprendo, vocês aprendem e a gente aproveita o time. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Valeu.